Graça e paz, queridos, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero meditar com você em Gênesis, capítulo 21, versículo 14 e 19. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Esse texto ele relata a história de Agar. Agar foi enviada por Abraão ao deserto com um odre de água e um pouco de pão. O deserto é sempre um lugar de escassez, de incerteza, de vulnerabilidade, e foi nesse cenário que ela chegou ao ponto mais doloroso, quando a água acabou e ela não via mais saída. Agar se afastou do menino porque não suportava vê-lo morrer. Então ela sentou-se e esperou ali o fim. Ela se via sozinha, rejeitada, esquecida, desesperada. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. O desespero, ele pode nos cegar. Quando você está ferido, quando você está cansado, frustrado, você perde a clareza das coisas. O desespero ele é como se fosse uma cortina sobre os nossos olhos. Você está cercado de respostas, mas você não consegue enxergar. Você ora, mas você duvida. Você anda, mas você tropeça, porque a alma está ferida. E muitas vezes ela só enxerga o fim, ela só enxerga as circunstâncias, ela só enxerga os problemas. Ela nunca enxerga recomeço e nem solução. Agar estava ali diante do poço, mas ela não via. E o poço nessa passagem simboliza provisão de Deus, cuidado de Deus. Mas ela não conseguia perceber, porque estava dominada pelo medo, pela dor, pelo desespero. E quem sabe hoje eu esteja falando com pessoas que estão em um deserto. Deserto emocional, espiritual, financeiro, familiar. E a dor tem falado mais alto. O desespero tem falado mais alto. Mas eu quero que você me escute e preste atenção nessa passagem. Agar estava com uma dor muito grande, um desespero muito grande, mas o Senhor age ao ouvir o choro de Ismael. E sabe o que isso me mostra? Que o céu se move pelo clamor sincero. Talvez você pense que está sozinho. Ninguém está vendo a minha luta, ninguém está vendo a minha dor. Mas Deus ele está ouvindo o seu gemido. Deus está ouvindo o seu choro lavando vasilha. Deus está ouvindo o seu choro dentro do banheiro. Deus está vendo o seu choro quando ninguém está em casa. Deus vê o seu choro escondido. Deus está contemplando os momentos em que você chora sem ninguém te ver. Deus se move através do clamor sincero. E muitas vezes o clamor sincero ele não parte de palavras, mas o clamor sincero parte do choro que vem de dentro da alma. Deus está escutando o teu suspiro silencioso. Deus está escutando o clamor sincero que está saindo da sua alma através do seu choro. E quando Deus decide agir, ele não manda só consolo. Deus não vai mandar só consolo para você. Deus não vai dizer para você somente que vai ficar tudo bem. Deus não está mandando uma palavra para você dizendo somente que ele vai mandar uma providência. Mas ele vai se revelar, abrindo os teus olhos espirituais. Deus está falando com alguém aqui. Gênesis 21, 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água. Escute isso aqui, Deus não criou o poço naquele momento. O poço já estava lá, mas Agar não via porque o desespero não deixa. A dor que você está tendo não está deixando você ver o poço, você vê a providência, você vê a resposta. A dor que você carrega, os olhos fitados na situação, não está deixando você enxergar e é necessário que Deus abra os teus olhos. E eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus abrirá os teus olhos espirituais e você vai enxergar o poço. O poço que simboliza a providência, a resposta que você precisa, a solução que você precisa. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. O poço representa muitas coisas que você tem pedido a Deus em oração. Respostas que você tem pedido. Sinais que você tem pedido. Providência que você tem pedido. O poço já está aí. É Deus dizendo para alguém, a providência já está aí, mas você não consegue enxergar. Eu já dei a resposta, mas você não consegue ver. Eu já estou dando sinais, mas você não está conseguindo contemplar. A dor está te impedindo de ver os sinais, a dor está te impedindo de ver a resposta. A dor está te impedindo de enxergar que a porta já se abriu. Deus está falando com alguém.
A dor está impedindo você de enxergar a provisão, o escape que eu já te dei. Está aí, o poço está aí. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. O poço representa o propósito também da continuidade. A provisão de Deus ali na vida de Agar representava um propósito de continuidade. Agar pensou que a história acabaria ali. Vamos morrer aqui no deserto. Mas Deus mostrou que a história havia uma continuidade. O menino vai viver. A sua história não acaba aí. A sua história não acaba com esse cenário. Deus está dizendo: a sua história não acaba nesse cenário. Você não vai terminar dessa maneira. Você não vai terminar no estado em que você se encontra. Esse não é o seu fim. O deserto não é o fim da tua história. E o poço que Deus colocou sobre a sua vida, a provisão e a providência, também vai revelar um propósito de continuidade de Deus na tua vida, mostrando para você que o Deus que permite o deserto, Ele também tira do deserto. É momento de você se alegrar no Senhor, porque o poço já está aí. A providência já está aí do seu lado, está mais próximo do que você imagina. Mas os teus olhos ainda não conseguiram ver. Deus abrirá os teus olhos, como Ele abriu os olhos de Agar. Deus abriu os olhos de Agar, mas perceba, foi ela quem se levantou e foi até o poço, encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus vai abrir os teus olhos, vai te mostrar o poço, mas você vai precisar se levantar, você vai precisar agir, você vai ter que se mover, você vai ter que se movimentar. Deus abriu os olhos de Agar, mas Ele não levou a água até lá. Não foi Deus que encheu o odre, não foi Deus que deu de beber ao menino. Ele mostrou a providência, Ele mostrou o poço, Ele mostrou o local. Agora Agar se levanta, toma uma atitude, ela se movimenta, ela não cruza os braços. Ela enxerga a providência e se movimenta para ir até a providência. Agar enche o odre, dá de beber ao menino, soluciona o seu problema. E é isso que Deus está dizendo. Abrirei os teus olhos espirituais, mostrarei o poço, mas você vai precisar agir. Você vai precisar se mover. Você vai precisar levantar desse estado de prostração, desse estado de fracasso que você se encontra e se movimentar até o poço, até a providência. Há propósitos que só vão continuar quando você sair do chão e seguir. Chegou o tempo do Senhor abrir os teus olhos espirituais e fazer você enxergar além da dor. Fazer você enxergar além do sofrimento, além da situação, além daquilo que você tem passado. O poço já está aí. Deus já colocou sobre a sua vida a providência que você vem orando. Deus já colocou sobre a sua vida a porta aberta. Deus já colocou sobre a sua vida a resposta que você precisa. Mas é necessário que os seus olhos espirituais sejam abertos. E hoje, em nome de Jesus, eu quero profetizar que os teus olhos serão abertos. E você vai se lembrar dessa palavra. Deus abrirá os teus olhos espirituais para que você enxergue o poço. E é baseado nessa palavra que eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento eu me coloco diante da Tua presença para orar por cada vida que está no deserto. Por aqueles que se sentem como Agar, Senhor, cansados, feridos, abandonados e cercados pela escassez e pela dor. Eu oro por aqueles que não conseguem mais enxergar a saída. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra os olhos espirituais dos Teus filhos hoje. Revela o poço, mostra o caminho, tira o véu da alma, da mente, do coração. Que eles venham enxergar que o Senhor já preparou a provisão, a resposta, o escape, o livramento, a porta aberta. Em nome de Jesus. Deus, que cada pessoa que ouve essa palavra, que escuta essa oração, tenha os seus olhos espirituais abertos e que possa ver a partir de agora, em nome de Jesus, o poço que já está lá, o poço que já está aí, o poço que já está sobre a vida dela. O milagre já existe, a porta já está aberta, a solução já está aí, a resposta já está aí. Abra os olhos espirituais dessa pessoa, que haja discernimento, que haja clareza, que haja revelação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por mais essa palavra, por mais esse momento na Tua presença. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por muito mais que o Senhor ainda vai fazer. Eu te agradeço, Senhor,
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.